Fala, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Henrique Severo. Meus irmãos, nessa mensagem de hoje eu queria estar trazendo algo que é muito importante para a nossa vida, que muitas das vezes a gente costumamos querer reclamar, né, do nosso próximo, dos nossos irmãos, não só daqueles que se encontram dentro do Evangelho, mas sim para todos, toda a população que existe em cima da terra, os ímpios, espírita, independente de religião, do que muitas das vezes a gente queremos só ver aquilo de errado que o nosso próximo faz. A gente nunca queremos ver aquilo de bom que ele já fez. Então a gente pegamos aquilo de errado, esperamos eles cometer um erro diante da sua vida, ali naquele momento certo, para que a gente viemos criticar, apontar o erro daquela pessoa e esquecemos a qualidade daquela pessoa. Amém? Então eu queria trazer uma mensagem aqui para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler aqui versículo 30 e 31. Vamos ler o versículo 29, 30 e 31, que vai dizer assim: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, essa mensagem todos conhecem, essa mensagem que vai dizer de quando Jesus Cristo andou por cima das águas. Ali a palavra vai dizer, né, que logo Jesus ordenou que seus discípulos passassem adiante, entrasse dentro do barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A palavra vai dizer que após Jesus Cristo ter despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo, independente dele estar ali junto com seus discípulos, independente dele estar ali junto com aquela multidão, falando da palavra de Deus, pregoando, curando, libertando, mas existia um certo horário, um certo momento, que o próprio Jesus Cristo, ele sozinho, à parte, ele procurava a buscar, a se fortalecer espiritualmente sozinho. Então eu entendo o que com isso, meus irmãos? Que independente da gente estar em comunhão com nossos irmãos, com aqueles nossos próximos, mas é necessário que a gente tire um momento sozinho, em particular, para que a gente possamos ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus, fecha a porta do teu quarto e ora. Ali é você em particular. Igual lá fala lá em 2 Reis, capítulo 4, de quando aquela viúva perde seu marido, e seu marido tinha deixado muitas dívidas, e veio os credores para cobrar aquela dívida e queria levar os seus 2 filhos. Então a palavra de Deus vai dizer que ela vai diretamente na pessoa certa, naquele do qual Deus usou para que mandasse ela pedir vasilhas aos seus vizinhos, não pouco, mas sim muito, e disse, entra para o seu quarto e fecha a porta. E aquela mulher obedeceu, e a gente vê na palavra o resultado do qual aquela mulher teve para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então a gente entendemos que chega um certo momento da nossa vida, independente da gente estar ali junto com nossos irmãos, com quem seja, mas é necessário que a gente temos um particular com Deus, algo só
você e Deus, para que a gente possamos buscar e crescer espiritualmente com o nosso Senhor. Mas ali Jesus Cristo subiu e foi orar à parte. A palavra de Deus vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus Cristo foi ter com seus discípulos. Mas vai dizer que o barco já tinha se afastado da beira do mar, por causa que o vento era forte. E Jesus Cristo, como Jesus Cristo veio 100% homem, 100% Deus, ele andou por cima das águas. Imagine você, isso é palavras minhas, uma conjectura minha. Como a palavra diz que Jesus Cristo veio 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo no meio daquela escuridão só tinha a luz das estrelas, da lua. Como diz que havia um vento forte, a gente não sabemos se já havia a tempestade ou se não tinha tempestade, ou se era só aquele vento, a brisa, como a gente conhece no mar, a maresia, daquele vento que bate, como a brisa no mar, né? A gente vê aquele vento forte no mar e nem sempre está chovendo, e nem sempre o tempo está fechado. Às vezes está o céu estrelado, com aquela lua iluminada, mas a palavra de Deus vai dizer que como Jesus Cristo veio 100% homem, 100% Deus, eu creio que ali no meio daquela escuridão, independente da lua, das estrelas, da luz das estrelas e da lua, claridade, o mar era escuro. Então eu creio que a luz de Jesus Cristo resplandeceu sobre Jesus Cristo, iluminou aquele lugar. Isso palavras minhas, meus irmãos, não estou dizendo que está escrito na palavra de Deus, é a conjectura minha. Então eu creio que os seus discípulos, quando ele viu Jesus Cristo caminhando por cima da água e aquela luz branca resplandecendo, eles logo imaginaram que era um fantasma. Como a palavra diz, que eles se assustaram e disseram no versículo 26, e os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E após Jesus Cristo respondendo-lhe, falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Chegou na parte que eu queria falar, meus irmãos. Dessa mensagem fala dos 12 discípulos. Mas só que a gente vai observar que só um tomou atitude, que foi Pedro. Que vai dizer que Pedro, vendo que era Jesus Cristo, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro tomou atitude. No versículo 19 vai dizer, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus irmãos, a gente ouvimos falar, acabamos de ler agora, que Jesus Cristo andou por cima das águas. A gente, de homem, o único que a gente ouviu falar que andou por cima das águas foi só Pedro. Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus Cristo é um Deus. Ele veio sobre a terra para morrer por nós, para lavar todos os nossos pecados, para que a gente não perecesse e não ficasse na mão de Satanás. Jesus Cristo, ele veio sobre a terra
para mostrar que independente da gente ser carne, ser ser humano, a gente possamos aguentar a dificuldade, a calúnia, o deserto, a tempestade, tudo aquilo que pode vir sobre a nossa vida, sem murmurar, sem blasfemar contra o nosso Deus. Só basta a gente querer e suportar as tribulações. Jesus Cristo, ele vai dizer: nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então ele quer dizer o quê? Que vós também vencerá. Desde o momento que a gente suporte e aguente as dificuldades da vida. Então muitos vão dizer: ah, mas Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele veio 100% Deus e 100% humano. Realmente. Mas Jesus Cristo, ele exerceu a sua parte humana sobre a terra. Não é à toa que tudo que ele ia fazer, todos os milagres, ele dava graça a Deus. Ele pedia permissão a Deus para que Deus concedesse ele operar os milagres que ele operava sobre a terra. Então isso quer dizer o quê? Que eu e você, sendo um humano sobre a terra, carne e sangue, só basta eu e você ter fé e pedir a Deus, dar graça a Deus, para que Deus possa nos usar como canal de bênção sobre a terra e curar, libertar, que a gente vai fazer. Jesus Cristo, ele falou: vós farão obras maiores do que eu fiz. Certo? Então quer dizer o que, meus irmãos? Que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% humano. Mas ele operou a sua parte, Deus, para andar sobre as águas. Pedro, confiando em Jesus Cristo, pelos milagres que ele operou ali diante da sua caminhada, do seu ministério, Pedro, ele acreditou que ele também podia andar sobre as águas. Com a sua fé, ele exercitou a sua fé ali naquele exato momento e pediu Jesus Cristo para ir ter com ele sobre as águas. E Jesus Cristo falou: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e vai ter com Jesus Cristo. Mas após ele ter descido e começado a caminhar sobre as águas, veio um vento forte e bateu sobre Pedro, no rosto de Pedro, e Pedro teve medo e começou a afundar. É normal, meus irmãos, eu e você ter medo diante da nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. A gente não somos feitos de ferro. Nós não somos robôs. Nós não somos uma estátua. Nós somos feitos de carne e sangue. A gente vamos sentir medo. Jesus Cristo, faltando poucos os dias para ele ser crucificado, vai dizer que quando ele sobe para o monte, junto com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vai dizer que ele vai orar à parte. Ele se afasta, se entristece e sobe, se afasta dos 3 discípulos para ir orar. E vai dizer para Jesus, para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A palavra vai dizer que ele estava tão agoniado, angustiado, que o seu suor começou a suar sangue. Então Jesus Cristo, ele teve medo ali na hora daquela aflição. Então é normal a gente ter medo no nosso dia a dia, da nossa vida. É normal na hora da nossa tribulação,
na hora da dificuldade que está sobre a nossa vida, a gente tem medo. Mas só que a única coisa que a gente não pode ter, meus irmãos, é duvidar, desconfiar daquilo que Deus prometeu para mim e para você. A gente vamos entender e compreender que a gente vamos ouvir falar que o machado flutuou sobre as águas. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 ao 6, vai dizer que os discípulos, né, de Eliseu, ali a gente vai saber que Eliseu ele dava aula, ensinava os filhos dos profetas. E chegou uma hora que eles foram cortar lenha, madeira, para poder aumentar o acampamento deles, que já estava apertado. Ali vai dizer que quando um deles corta a lenha, corta a árvore, o machado solta da madeira e cai dentro do lago, cai na água. E eles vão chamar Eliseu. E um daqueles moços vai dizer que o machado era emprestado, não era dele. E Eliseu ele pergunta onde caiu. Ali vai dizer que Eliseu joga um pedaço de lenha ali no local da onde aquele machado caiu, vai dizer que aquele machado flutuou. Então a gente vai saber que o machado flutuou sobre as águas. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, quando Deus mata todos os primogênitos do Egito, do qual daqueles que não marcaram os umbrais das suas portas, das suas janelas com o sangue do cordeiro, do qual Deus ele tinha ordenado, Faraó ele liberta os israelitas. Então eles saem dali do Egito e vai de encontro ao Mar Vermelho. E ali do Mar Vermelho eles veem aquele mar enorme e não tinha mais para onde ir. A palavra vai dizer que Deus manda Moisés encostar o cajado ali na água e aquela água ela se abre. E todos eles passam a seco por dentro daquele mar vermelho. Então a gente vai ouvir falar muitos milagres, mas de um homem, um ser humano, andar sobre as águas foi só Pedro. O que teve coragem, desceu do barco e foi de encontro ao seu mestre, a Jesus Cristo. Era 12 discípulos, mas um só deles tiveram a iniciativa de descer do barco e de encontro a Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente vamos criticar Pedro, vamos falar mal de Pedro, mas Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Jesus Cristo falou para Pedro: Simão, Simão. Se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vai dizer: Simão, Simão, eis que Satanás lhe pediu para te cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, confirma teus irmãos. Meus irmãos, a gente critica muito o erro dos nossos irmãos. A gente critica, a gente fala, só basta nossos irmãos cometer um erro que a gente vai criticar.
Mas na hora da qualidade a gente também não queremos elogiar. Pedro ele pode ter negado a Jesus Cristo 3 vezes. Jesus Cristo pode ter falado para Pedro, para quando ele se convertesse, ele confirmasse a seus irmãos. A gente vamos entender que não era só Pedro que ainda não estava convertido diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ele começou seu ministério com Cristo. Ali na hora que Jesus Cristo vem na beira do mar, encontra Pedro e seus colegas, seu irmão, seus colegas limpando a rede após ter tentado pescar a noite toda e não conseguiram apanhar nada. Jesus Cristo, de todos os barcos do qual estava ali, tinha 2 barcos na beira da praia. Jesus Cristo escolhe logo a de Pedro para entrar e começar a ensinar aquela multidão. A palavra de Deus vai dizer, após o Jesus Cristo ter ensinado aquela multidão, Jesus Cristo manda Pedro voltar ao mar e jogar a sua rede do lado direito do barco e pescar. Pedro ele vai dizer, Senhor, ou mestre, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. A palavra vai dizer que após a obediência de Pedro, ele foi e jogou a rede. Vai dizer que a rede dele encheu de peixe, de uma tal forma que quase seu barco foi a pique. Tiveram que chamar os seus colegas, os outros barcos, para ajudar a apanhar aqueles peixes. Obediência. Pedro ele sabia que ele poderia afundar quando ele descesse daquele barco. Ele perguntou a Jesus Cristo falou, vem Pedro. E ele foi, através da palavra de Jesus Cristo. Ele exercitou a sua fé. Pedro ele foi um dos homens de quando Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira. Pedro foi o primeiro a ver aquela figueira secar. A palavra de Deus vai dizer que Pedro foi o homem qual Deus ele deu a revelação, a visão daqueles animais do qual Deus ele tinha purificado e mandado a Pedro comer. Meus irmãos, na palavra de Deus, lá no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, vai falar da noite do Pentecoste, vai falar do Pentecoste. Ali vai dizer que veio o poder do Espírito Santo e contagiou todos aqueles que estavam dentro daquela casa. E aqueles povo começaram a falar em línguas estranhas. Ali vai dizer que aqueles que estavam do lado de fora começaram a caçoar da cara daquelas pessoas que estavam falando línguas estranhas, falando que eles estavam embriagados àquela hora do dia. Mas Pedro ele vai chegar e vai falar para eles que era muito cedo para eles poderem estar embriagados. Que ali estava se cumprindo o que Jesus Cristo tinha falado. Que o poder do Espírito Santo de Deus
tinha descido sobre eles. Jesus Cristo tinha falado que não era para eles poderem sair de Jerusalém antes que do alto eles fossem revestidos do poder. E ali eles tinham sido revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E ali nasce a primeira igreja naquele lugar. E quem foi o primeiro homem a pregar para aquele povo? Em Atos capítulo 2, versículo 14, vai dizer que aqueles homens ouviu Pedro pregoar para eles. E aquelas pessoas perguntaram o que eles deveriam fazer. E Pedro falou para aquelas pessoas, em Atos capítulo 2, versículo 37, do versículo 37 ao versículo 38, e Pedro chamou eles para o arrependimento e o batizaram e receberam o Espírito Santo de Deus. Um homem do qual Jesus Cristo falou que Satanás tinha pedido para se andar como trigo. Um homem do qual Jesus Cristo tinha rogado, orado, intercedido por ele, para que a fé dele não desfalecesse, e ainda falou: Simão, quando se converter, confirma teus irmãos. Foi o homem do qual, após o Espírito Santo de Deus ter contagiado eles, ter resplandecido sobre a vida deles, pregoou para uma multidão, e mais de 3.000 almas se arrependeram, se batizaram e foram batizados pelo Espírito Santo de Deus também, começaram a falar línguas estranhas. Foi através de Pedro. A gente, vamos questionar que Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. Que aquelas pessoas vão dizer: mas tu se veste como ele, tu anda como ele, tu fala como ele. Jesus Cristo disse: Simão, Simão, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negaste. Eu acredito, meus irmãos, que após a troca da guarnição daqueles soldados, no amanhecer do dia, quando Pedro viu aquilo, Pedro lembrou o que Jesus Cristo tinha falado, que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro lembrou. Eu creio que ali naquele exato momento foi o momento que Pedro se arrependeu e se converteu de verdade a Cristo. Foi quando Pedro lembrou quem era Jesus Cristo, lembrou do que Jesus Cristo fez diante da sua caminhada, e verdadeiramente resolveu seguir a Cristo de corpo e alma e coração. Deixou que o Espírito Santo de Deus pudesse te guiar, fazer aquilo do qual ele veio para poder fazer sobre a terra, diante da vida do ser humano.
Mas, presbítero, o que você quer dizer com isso? Meus irmãos, na verdade, meus irmãos, eu e você precisamos nos converter de verdade para que o Espírito Santo de Deus possa operar um milagre, o poder do qual ele veio para fazer sobre a minha vida e a sua vida, para que a gente possamos obter os sinais, os prodígios do qual Jesus Cristo operou sobre a terra, da onde ele fala, vós farão sinais maiores do que eu fiz. A gente precisamos se converter. A gente precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar verdadeiramente. Lá no livro de Mateus, não lembro onde fica o capítulo e versículo, se eu não me engano é na parte que fala do jovem, o menino lunático, dependendo da tradução, vai dizer que um pai vai trazer seu filho para os discípulos de Jesus Cristo, para que os discípulos pudessem curar aquele jovem, sendo